E é por esse ponto que tu tá ferrado, tá ligado? É por esse ponto que tu tá estagnado há 2, 5, 10 anos parado no mesmo lugar. Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Pra quem não me conhece, acabou que eu não fiz esse vídeo, deveria ter feito esse vídeo de introdução e de apresentação. Mas pra quem não me conhece, eu sou o Igor Rosa, trabalho com design para lançamentos, infoprodutos e também trabalho com inteligência artificial. E inclusive esse vídeo aqui eu vou direcionar um pouco mais a minha fala, a minha comunicação e alguns pontos que eu pontuei aqui pra gente conversar, um pouco mais voltado para quem é designer e também para quem trabalha aí com produção de conteúdo, tá? Eu anotei aqui alguns pontos para que a gente possa tirar melhor proveito aqui do tempo desse vídeo, que também não fique algo muito extenso, mas eu já te adianto que talvez seja por esses pontos que eu vou te trazer aqui que tu ainda seja um designer ferrado, tá? Ferrado para não falar outro nome, mas no final desse vídeo eu espero que tu consiga compreender isso e que tu consiga mudar daqui pra frente, tá? De antemão, preciso te adiantar também que esse vídeo aqui não quero te motivar nada, eu não quero que tu saia desse vídeo aqui inspirado, motivado, eu quero realmente poder te deixar desconfortável, talvez, porque, cara, ao longo do tempo aí que eu tô trabalhando com design, eu pude perceber que existem pessoas que estão há muito mais tempo no mercado que eu, né? Hoje eu trabalho com design aí por volta de 4 anos e inclusive tenho amigos meus que trabalham há 5 anos, até 10 anos. Eu já tive relato de pessoas que estão há esse tempo de mercado e ainda se sentem estagnadas, que se sentem paradas, e são por esses motivos que eu vou te passar aqui que essas pessoas ainda estão ferradas e são ferradas e, cara, não tem perspectiva alguma de evolução. Mas antes que tu me julgue mentalmente ou, né, de alguma outra forma, o ferrado que eu digo não tem nada a ver com situação financeira, não tem nada a ver com qualquer outra coisa a não ser a mentalidade mesmo de querer fazer acontecer, fechou? E eu falo com propriedade isso porque durante muito tempo, né? Durante muito tempo não, durante um tempo eu também estive ocupando esse espaço dessas características aqui desse perfil de pessoa. Então eu falo porque eu precisei trabalhar, eu precisei procurar melhorar e evoluir. Então vou vir te passar aqui o meu relato e as coisas que eu fiz para que eu pudesse evoluir e melhorar. Beleza? Então bora lá. Eu vou pro primeiro tópico aqui. É o seguinte: ninguém vai fazer por ti a tua parte. Fechou? Eu começo falando desse ponto porque é um dos pontos pra mim que eles foi um dos pontos mais difíceis que eu encontrei de trabalhar em mim. Eu interpretava ajuda, né? Às vezes que eu me dirigia a alguém pra pedir um direcionamento, uma ajuda, eu acabava esperando que as pessoas fossem fazer por mim, além da parte delas, a minha parte também. Só que isso não funciona assim, não espera isso de ninguém, isso não vai acontecer. Dentro de uma entrega, né, de um direcionamento, enfim, de uma dica mesmo, né, de uma visão, nada vai acontecer se tu não fizer a tua parte, fechou? Esse é o primeiro ponto, ninguém vai fazer por ti a tua parte. Então, começa a fazer pelo menos a tua parte, né? Então, esse é um dos pontos que pra mim foram um dos pontos mais difíceis que eu encontrei de trabalhar. E, cara, graças a Deus e graças à minha vontade também de mudar a minha realidade, fazer acontecer, eu pude ter o discernimento e entender essa parada como realmente uma ajuda, ela vem pra me ajudar e não pra fazer a minha parte, então eu precisei trabalhar bastante nisso pra poder melhorar. Fechou? Segundo ponto, é um dos pontos também mais importantes que eu fui durante muito tempo, e não faz muito tempo, tá? Mas quando eu mudei isso, eu percebi que as coisas literalmente começaram a deslanchar assim na minha carreira e na minha vida, tá? Seja um fazedor e não um falador, tá? Eu nem sei se fazedor é uma palavra que existe, mas eu acredito muito na questão das coisas estarem, né? O objetivo concluído, as metas batidas, elas estão na ação e não na falação, né? Então esse é um ponto muito importante, que é pra tu parar de ser uma pessoa faladora e começar a partir de amanhã ser uma pessoa fazedora. Faz, tá ligado? Faz, começa a produzir conteúdo, começa a botar cara. Não pensa que pra mim é fácil estar aqui falando com uma câmera, eu ainda tô me acostumando com isso, só que eu cansei, tá ligado? Eu cansei de ser uma pessoa faladora e a partir de, sei lá, fazem uns meio ano, 1 ano talvez, eu comecei a fazer. Eu comecei a parar de querer fazer dieta e comecei a fazer dieta. Eu parei de tentar ler e comecei a ler de verdade, eu comecei a ler, tá ligado? Eu parei de falar que eu ia começar uma coisa, fui lá e fiz. Deu errado, eu melhorava. Então esse é um dos pontos mais importantes talvez desse vídeo, que é pra tu parar de ser uma pessoa faladora e ser uma pessoa fazedora, tá bom? Bora pro próximo. Cara, não espere ajuda. Eu tinha anotado, pare de pedir ajuda, mas eu vou pular isso aqui, porque não espere ajuda, eu acho que faz mais sentido. Que, cara, não é obrigação de ninguém também
te dar ajuda, mas é uma coisa que tem muito a ver com o ponto anterior de ser uma pessoa fazedora e por mais que às vezes eu me via em situações desconfortáveis, em situações difíceis, situações que eu precisava muito mudar a minha realidade, seja financeira, seja mental, seja qualquer outra coisa, eu precisei eu não esperava das outras pessoas, né, eu sempre fui uma pessoa que sempre tive cercado de outros designers, inclusive foi isso que me levou, né, bastante pra frente. Só que eu nunca esperei nada de ninguém, eu sempre estive ali à disposição, sempre estive ali tirando as minhas dúvidas, conversando, só que eu nunca esperei de fato alguém fazer algo por mim, tá ligado? Então eu sempre busquei me destacar, eu sempre busquei ser o burro, né, da turma pra aprender e não depender de ajuda de ninguém. Fechou? Esse é um ponto muito importante. Outro ponto é vá atrás, tá ligado? Seja uma pessoa que vai atrás, não espere as coisas caírem do céu, não espera alguém vir aqui te perguntar, fulano, seguinte, cara, você quer uma ajuda aí pra melhorar a sua produção de conteúdo? Você quer uma ajuda aí pra saber o que que você tem que fazer pra sair do CLT? Mano, vai atrás, tá ligado? Não tem outra, né, outra alternativa a não ser de tu levantar a bunda da cadeira, levantar, acordar mais cedo e ir atrás, tá ligado? Vai atrás do teu, faz o teu, foca no teu, que as coisas vão dar certo, fechou? Um último ponto que eu anotei aqui seria seja uma pessoa interessante e não uma pessoa interesseira. Cara, isso aqui tem muito a ver, muito, muito, muito com a questão de parar de pedir ajuda, né? Porque as pessoas, cara, eu falo por mim, eu tenho, não vou dizer milhares, né? Mas algumas mensagens do meu Instagram, cara, as pessoas literalmente pedindo ajuda, tá ligado? E tipo assim, o problema não tá em ajudar, o problema tá em aquilo que eu falei anteriormente das pessoas quererem que eu faça por elas, o que elas deveriam estar fazendo, tá ligado? E não existe isso, cara, não existe, ninguém vai fazer por ti o que tu precisa fazer. E é por esse ponto que tu tá ferrado, tá ligado? É por esse ponto que tu tá estagnado há 2, 5, 10 anos parado no mesmo lugar. Por isso que tu vê as pessoas com menos tempo de mercado na tua frente, cobrando mais, viajando, usufruindo da vida como um todo, e tu tá aí ferrado, parado, tá ligado? Então é isso, cara. Seja uma pessoa interessante antes de ser uma pessoa interesseira. Não chega, mano, me ajuda, eu quero. Como é que eu faço uma página de vendas, tá ligado? Como é que eu. Mano, eu quero sair do CLT. Cara, procura ser uma pessoa. Por que que tu acha que a pessoa vai parar o que ela tá fazendo, vai olhar pro direct dela, tantas mensagens, e vai olhar ali, fulano. Cara, me ajuda a sair do CLT. Pô, o Igor tá aqui, eu vou mandar uma mensagem pra ele. Igão, tudo bem? Cara, assim, ó. Cara, faz assim, faz assado, faz aquele outro. Difícil, tá ligado? Difícil. E entra naquele outro ponto que eu falei, não espere ajuda, tá ligado? Ninguém é obrigado a isso, né? Às vezes que eu posso, e eu faço isso totalmente de bastidor, eu não sou uma pessoa de estar expondo as ajudas que eu dou, mas eu já ajudei muitas pessoas, não foram milhares, mas foram algumas pessoas que eu literalmente senti no coração de poder ajudar. Só que todas essas pessoas se fizeram, elas foram, despertaram algo em mim, né? Elas não chegaram ali pedindo, irmão, libera o acesso ao seu curso aí, eu quero fazer alguma coisa. Todas elas trouxeram a situação, o momento de vida, algum motivo que me chamou a atenção e que fez com que eu me interessasse pela história delas. E aí sim eu pude, né, com o coração cheio, né, com o coração tranquilo, ajudar essas pessoas. Então, pessoal, foram alguns pontos, tá, que eu separei para esse vídeo aqui e espero que de alguma forma tu consiga digerir esse vídeo aqui como uma forma de, cara, de aprendizado mesmo, tá ligado? Que tu consiga a partir de amanhã tirar um tempinho pra rever, salva esse vídeo aqui, pra tu ver outras vezes que tu tá perdido, que tu tá parado. Inclusive, né, compartilhar com vocês uma parada bem massa. Massa não, né, mas foi um puxão de orelha que eu dei num brother esses dias aqui. Pra quem não sabe, eu tenho um curso onde eu ensino a criar imagens, criar vídeos com inteligência artificial. E esse vídeo aqui não é sobre isso, eu só tô comentando porque o assunto vai adentrar nele, tá? Faz umas 3, 4 semanas um cara comprou, assistiu lá 2, 3 dias e pediu reembolso. De costume eu tenho o hábito de... Uma aguinha aqui. Eu começo a falar e não paro. Mas bora retomar. Por costume eu tenho de mandar mensagem pra essa galera, né? Pra entender. Às vezes a pessoa não se identificou com a minha metodologia de aprendizado e também tá tudo certo. Aí mandei mensagem pro cara, falei, irmão, tudo bem, vi que tu pediu reembolso, tô te mandando mensagem aqui, mas fica tranquilo que eu não quero reverter a situação, quero entender o que que houve. Daí ele me passou lá. Irmão, seguinte, cara, um cliente aqui pediu reembolso de um serviço que eu ia fazer pra ele e tive que devolver o dinheiro e eu pedi reembolso do seu curso. Mano, obrigado, né? Agradeci ali, perguntei se tinha algum outro ponto. Não tinha, era somente esse ponto mesmo. Então, fechou, tamo junto, obrigado. Passou.
Deu uns 4, 5 dias, essa mesma pessoa foi lá e comprou o curso e me mandou mensagem: "Irmão, tô de volta". Falei: "Pô, fiquei mó feliz", tá ligado? Tipo assim, pô, o cara buscou outro cliente, o cara repôs, né, não por, pô, mais uma venda, mas porque o cara se empenhou pra fazer, né. Foi lá, buscou outro cliente, repôs o dinheiro que saiu, investiu de novo, beleza, investir em conhecimento sempre foi uma das coisas que eu nunca me apeguei, e fiquei feliz por isso, né. Cara, deu 4, 5 dias, o cara foi lá e reembolsou o produto de novo. Aí eu mandei mensagem no WhatsApp, né, perguntei: "Irmão, o que que foi dessa vez, né?". E daí ele mandou mensagem, tipo assim, pô, tipo assim, ó, tristão, tá ligado? Mó triste. "Ah, mano, tipo, reembolsei, tive uns BO aqui, problema pessoal, e tô repensando se eu ainda quero ser designer, tô bem pra baixo, né, só cliente ruim, assim, assim, assado". E, cara, eu peguei e mandei um áudio pra ele, né, senti no coração mesmo de mandar esse áudio, acho que foram 3 minutos de áudio, foi um áudio bem longo. E eu passei a seguinte visão pra ele: "Cara, se todas as vezes que a vida te colocar numa situação difícil", né, eu vou resumir isso aqui. "Se todas as vezes que a vida te colocar numa situação difícil, numa situação desconfortável, tu desistir, irmão, tu vai ficar nesse loop infinito a vida toda", tá ligado? E aí eu passei pra ele alguns direcionamentos, o que que ele deveria fazer, o que que ele deveria fazer não, né, como ele poderia contornar essa situação, né, comentei da importância de estar atualizado, de estar buscando conhecimento, porque conhecimento literalmente é algo que ninguém nunca vai tirar de ti, isso é uma das únicas coisas que ninguém tira de ti, é o que tu aprende, e o melhor, né, o que tu aplica também, tá interligado. Só que, mano, a gente trocou mó ideia, tipo, meio que deu uma motivada não, né, porque motivação ela acaba, mas meio que eu dei um chacoalhão nele ali e falei: "Mano, não é assim, não desiste, a vida não é fácil, não é um doce, vai ter momento difícil, mas cabe a ti contornar essa situação, cabe a ti saber lidar e suportar a pressão mesmo, porque é ali que tá o teu resultado, ali que tá isso, ali que tá aquilo". O cara ficou mó feliz, a gente trocou uma ideia. Não sei se ele comprou o curso novo, mas também pra mim não isso não importa. O que importa é realmente o cara saber se portar, né, mediante aos desafios da vida, aos desafios dentro da nossa profissão, dentro de qualquer profissão, né, existem desafios, mas a mensagem foi passada pra ele, eu espero que ele tenha, inclusive se ele tá vendo esse vídeo, não recordo o nome dele, mas espero que tenha ajudado de alguma forma. Gurizada, vou ficando por aqui, esse é um vídeo mais, de novo, não é motivacional, porque a motivação ela acaba, então fica uma dica bônus aí, não dependa de motivação, porque quando tu não tiver com ela, tu não vai avançar, né? Seja uma pessoa aí consistente, uma pessoa determinada, que isso vai te levar muito mais longe. E é isso, fechou? Se tu gostou desse vídeo aqui, comenta aqui abaixo, já me segue para mais vídeos desse tipo, quero trazer alguns vlogs também. E é isso, fechou? Tamo junto, encaminha esse vídeo para um amigo teu também que possa estar precisando escutar essas verdades aqui difíceis de engolir. E é isso aí. Fechou, pessoal? Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.